aqui é a Márcia Maria, bem-vindos ao nosso podcast. Estou aqui com o jornalista Luciano Luiz, morador aqui de São Caetano do Sul. Luciano, você tem uma agência de notícias. Fala um pouquinho da tua experiência como jornalista, como começou. Conta um pouquinho aí para nós. Obrigado, Márcia, primeiro pelo convite, parabéns pelo espaço, muito bacana, bom fazer parte de tudo isso, né? Pessoas com uma vibe boa, na comunicação. Eu tenho 49 anos, eu sou jornalista, assim, sonho ser jornalista desde os 8 anos de idade. Tinha um Poxa. tio que era jornalista e eu via aquela coisa mágica dele com a máquina de escrever, eu achava aquilo Aham. encantador. E um dia perguntei para ele que queria fazer aquilo. E aí ele não, sabe, quando Não 8 botou anos, ele não fé. botou fé. E aí ele me deu um livro que eu tenho até hoje, que é um livro do Natalício Norberto, conta a saga do jornalismo, e é um livro super grosso, e aí ele... lê esse livro aqui então, tá? Tipo, garoto, não me perturba, Aham. não. E aí me deu esse livro, e aí uns 3 meses depois eu voltei na casa dele, falei, tio, muito legal o livro, e devolvi ele. Não, você não Nossa, ele leu não esse livro. acreditou. Ele não leu, aí meio que fez uma chamada oral ali, abriu numa página e começou a Aham. perguntar, e aí ele, caramba, realmente você leu. E sempre foi, eu sempre gostei muito de ler, eu gostei muito, sempre gostei muito de comunicação, de falar, de acompanhar. E aí fui levando isso na minha vida, fiz uma série de coisas, fiz teatro, né, dublagem, e aí até o momento de escolher para entrar na faculdade, lógico, era o jornalismo, fiz, e desde então me formei em 99 e realizei muitos sonhos, conheci 23 países através do Poxa. jornalismo, então acho que para uma pessoa que veio de muito baixo, com muita dificuldade, acho que foi uma ascensão de vida graças ao jornalismo. Então eu sou muito grato a Deus por ter sempre dado muita sobriedade para que eu fizesse isso. Sou muito realizado em ter o jornalismo na minha vida. Já fiz de tudo, assim, assessoria de imprensa, É. rádio, TV, internet, tudo que o jornalismo acaba proporcionando, e isso é muito legal, né? Que é uma coisa ampla. Ampla, né? E eu navego muito bem, assim, e curto navegar por É. todas as vertentes do jornalismo. E hoje você cobre a área esportiva. É, Você se identificou mais ou aconteceu por um acaso? era uma coisa também muito de criança. Eu cheguei a jogar futebol, joguei em categoria de base do Nacional, cheguei a jogar no Palmeiras, e em dado momento fui para o lado da música também, É. e aquela coisa de criança, adolescente, que a gente vai experimentando de tudo, né? Sim. Mas o esporte sempre foi muito, muito vivo, assim. Então eu sempre trabalhei mais com esporte. Quando eu iniciei minha carreira era só esporte. Mas aí o jornalismo ele me dava, né, muitas opções. E aí eu comecei a fazer assessoria de imprensa, que também era coisa para ganhar um dinheirinho a Certo. mais. E aí É. assessoria de imprensa, eu cheguei a fazer uma assessoria, eu escrevi para uma revista especializada que falava só sobre moda íntima, É. mas era assim, não era a presilha que prende o sutiã atrás da mulher, É. a fita que prende o elástico da calcinha. Era Bom, você coisa era aprendeu, muito né? específica, e aí eu tinha que estudar isso. E aí, então, eu sempre tive. Hoje, É. a Rede Nacional de Notícias, né, que foi uma agência que eu criei em 2011, hoje ela tem uma notoriedade no ABC, no Brasil, assim, de ter. Fiz a cobertura das últimas eleições presidenciais, todas as eleições municipais aqui da região do ABC. Então, eu ampliei esse leque, e não ampliei o leque por necessidade, ampliei por prazer mesmo, porque eu acho que Aham. eu tenho o lema de contar histórias, e as histórias não estão só no esporte. Tenho uma paixão grande, uma raiz muito forte no esporte, mas gosto de falar de tudo, de estudar, de estar conversando com pessoas de outras áreas, na área espiritual, que me mantém muito, muito pronto para enfrentar esse mundão. Então, eu amo, assim, contar histórias. Onde tem história, a gente está contando, em qualquer área. E dentro desses países todos que você viajou, o que mais te marcou? Qual foi o país que mais te marcou
marcou? Eu tenho, assim, por exemplo, algumas paixões, assim, né? Por exemplo, a Alemanha é um país que eu tenho família lá, e é um país que eu já tinha ido antes de ir para o jornalismo, aí eu quis, né? Deus que a minha primeira Copa do Mundo eu cobrisse na É. Alemanha. É um país que eu gosto muito, que eu já fui várias vezes e eu tenho um carinho grande. É, a Itália é um país que eu também sou super apaixonado por conta do povo, né? Que é muito diferente. América do Sul aqui, eu acompanho a seleção brasileira, né? Desde 2000. Então, eu já fui muito, assim, para os países aqui da América do Sul todos, assim. Então, você vê realidades, às vezes, muito próximas do que a gente vê na Aham. parte social, de dificuldade. É, e como as pessoas também se redescobrem a cada dia. Mas lógico que para um jornalista, sempre os grandes eventos acabam marcando. Então, eu acho que a Copa da Rússia, para mim, foi uma coisa que me marcou muito, porque era um país que eu tinha vontade de conhecer, mas eu confesso que tinha um certo medo, né? Por Acho conta que todo mundo, né? poxa, como entrar? E aí, de repente, me aparece uma Aham. Copa do Mundo, que aí você tem alguns acessos. Aham. E foi muito legal conhecer esse país, conhecer as pessoas. Realmente é um país que as pessoas têm muito medo de se manifestar por conta do que acontece todos os dias lá, né, na história. Aham, sim. Mas assim, eu aprendi muito porque eu gosto muito de humanizar. Quando a gente fala de um país, né, um país é um pedaço de terra, né? Quem faz o país são as pessoas. As pessoas, E as leis, né? sim, Também as pessoas, e aí leis, né? você fica navegando por isso. Por exemplo, agora na última Copa que eu fiz no Catar, a coisa da religião me tocou muito, do respeito. Eu fui a várias mesquitas durante esse processo, porque eu queria beber também dessa fonte. Aham. E respeitando, lógico, a cultura local, mas, poxa, sabe, me aproximar de Deus, da paz, né, que eu coloco acima de tudo. E é muito legal você ver as pessoas que elas vivem naquela correria maluca e de repente elas param, Param, param. literalmente, né? E é uma coisa que aqui no Brasil, até o pessoal, lá não pode, é proibido beber porque eles não gostam da bebida. Não, não é isso. Eles não podem beber porque a bebida, ela tira a sobriedade. E se você perder a Aham. sobriedade, você não vai fazer o número de orações que você tem que fazer por dia. E é só por isso, para que você possa continuar fazendo sua oração e tendo aquele momento. Então, não é a bebida por saúde que faz mal, que a gente sabe que faz, mas é a bebida porque ela vai tirar, e talvez se você não tiver A tua consciente. comunhão, né? E isso é muito legal. Aham. Foi também uma experiência muito, muito bacana, assim, dessas pessoas, a forma que elas se entregam, a forma que para aquele carro, sabe? Aquela pessoa, aquele sheik que entra na mesquita e entra aquele rapaz com aquele chinelinho e todos ali ajoelhados, sabe, para o mesmo Deus, para a mesma luz. Isso é algo que também me tocou muito, assim. Dessas viagens, assim, Aham. eu, porque aí é o que eu falo, o jogo de futebol em si, né? Ele acaba sendo quase normal, assim. Jogo é jogo, né? O jogo aqui, o jogo. É interessante a O a questão do contexto que é legal. futebol, né, porque você vê, 2 lados opostos, né, que é um torcendo para um time, o outro para o outro, e a alegria quando sai um gol, ou para o lado de cá, ou para o lado de lá, e aquela o que eu acho fascinante no futebol, como no outro esporte, um basquete, por exemplo, ou vôlei, é aquela paixão, aquela parece que você solta aquele estresse, é o grito da É algo que alegria e não. do choro também, né. Sim, é uma emoção que, lógico, hoje é um grande comércio, é um grande negócio o Sim, esporte, sim. mas eu me apego muito também nisso, assim, nas minhas matérias eu tento mostrar esse lado humano que eu acho que é o que vale a pena. O pessoal, você, Luciano, você não fica noticiando coisas de diretoria, de bastidores. Eu falei, cara, porque isso eu não acho interessante. Eu acho interessante saber o significado, sabe? Aquele pai que vai com o filho, Eu acho aquela interessante o pai festa de vai com o aniversário filho. da família, É, que é do tema do time, porque todo mundo acaba se envolvendo. O pai que coloca o nome do filho de um jogador que ele. Eu sou um exemplo disso. O nome do meu filho é uma homenagem a um atleta de futebol. Então, aham. assim, eu
eu gosto muito dessa parte humana, assim, do futebol, desse sentimento, desse calor, daquilo que significa a pessoa. De repente, a pessoa é mandada embora do trabalho, ela, não, tudo bem, isso faz parte, eu vou arrumar o trabalho. Mas o time dela perde, ela chora de É, se você abraçar, sabe que assim. eu conheci um rapaz, ele era um senhor já, devia ter seus quase 70 anos, e ele era segurança ali, né? O porteiro, na verdade. E eu lembro que um dia eu fui fazer uma entrega, e aí e ele tava chorando, né? E eu falei assim, nossa, mas aconteceu alguma Morreu coisa, alguém, é a né? primeira coisa que a gente pensa, É. né? Aí ele falou, não, meu time perdeu ontem. É Eu falei, tá. muito. Mas eu não consegui entender, né? E ele falou, não. Ele falou, olha, mexe comigo, mexe mais, eu tô triste. Ó, é uma semana inteira que eu vou chorar. Era um campeonato e tal. E aí que me chamou muita atenção. Eu falei, mas como que a pessoa pode, né? Ficar uma semana toda e tal. Mas é isso, Não, né? e tem aquela coisa assim que, lógico, eu quando faço as viagens, eu faço a trabalho, né? Então é uma atividade Aham. profissional. Mas você se depara com pessoas do mundo inteiro que estão ali por diversão. Então, são pessoas que se programaram, né? A Copa do Mundo sempre de 4 em 4 anos. é, Elas se Economizaram dinheiro para programam ir assistir um para ir jogo de assistir futebol. o Se você jogo. perguntar isso pra uma pessoa que tá fora, a pessoa fala: não, não é possível que você, sabe, por exemplo, o Mundial de Clubes, quando o Corinthians foi jogar no Japão. Pô, gente vendendo carro, gente pedindo pro patrão mandar embora para pegar o fundo de garantia, Para para poder é coisa muito cara, para louca. Não assistir tem 2 jogos. lógica. No mundo de cá Não não tem tem, lógica. não tem Mas para a lógica. pessoa tem, É mesmo porque muito. ela se sente importante quando Sim, ela vai. Ela fala, não, eu fui, eu fiz tô parte aqui, disso, né? né? Isso não, e cada um sabe da sua importância, né? Olha, ganhou porque eu tava lá, que eu dei o Exato. grito e É, isso, é. isso é muito encantador, assim. O esporte proporciona muito isso. A gente É. se depara com histórias de Jogos Olímpicos também, é uma coisa muito bacana, porque Sim, os a Jogos gente se depara Olímpicos. com essa superação dos atletas É, e assim, eu gosto muito essa coisa da história, da pureza. Lógico que, infelizmente, no futebol, às vezes, a gente acaba noticiando de brigas de torcida, que é algo surreal, que eu falo, como é que você vai é brigar com... muito triste, Eu né? vou brigar com você, eu não conheço a Márcia, mas eu vou brigar com a Márcia porque ela tá vestindo uma camisa que não é da cor da minha. É surreal Meu, você pensar nisso olha, eu vou te também. falar, eu também conheci um rapaz, eu fiquei assim chocada. Eu lembro também, ia ter uma final de campeonato. E, meu, a pessoa era um senhor já, devia ter seus 60 e poucos anos, isso tem uns 10 anos atrás. E aí ele falou assim, ele falando comigo, ele falou: amanhã vai ter briga. Eu falei, mas como assim? Não, tá eu e uma galera, meu filho, ele falando do filho dele que ia com ele, Não, já programado pra brigar com o e, pessoal. e Eu assim, você falei vai assim, brigar com quem? Alguém fez algum mal pra você? não, Alguém... mas Não, você nem vê o sei quem. psicológico da É, pessoa, ele já ia programado é. pra bater em alguém. Então, literalmente é muito selvagem, né? É muito A selvagem. gente tem vivido um momento bem difícil na sociedade, né? É. Das pessoas cada vez mais agressivas. Acho que a pandemia, eu lembro quando começou, eu conversava com alguns amigos, aí falou, poxa, olha, eu não sei o que vai acontecer, que a gente tinha aquelas interrogações, Sim, sim. mas eu acho que o mundo vai Vai melhorar, melhorar. as pessoas vão se amar mais. Todo mundo E, pensa, e, e se eu falei uma conversa. frase assim, que eu lembro até hoje. Eu falei assim, poxa, eu acho que quem é bom vai ficar melhor, mas quem é ruim vai ficar pior. E eu tenho certeza que aconteceu isso, porque eu vejo muito mais ódio nas pessoas hoje, e por outro lado também muito mais amor de algumas. Então eu acho que a pandemia foi esse extremo, assim, ela, sei lá, as pessoas viraram meio que selvagens em alguns momentos, assim, e infelizmente a gente vê hoje muita coisa ruim, muita rede social, né? Que, por exemplo, a gente está falando para a internet nesse momento. Então, olha que bacana usar a ferramenta para levar uma palavra de É, positivo. Só que as pessoas usam as redes sociais para absurdo, para se ofenderem, para se agredirem. Então, e de forma gratuita também, como você falou, não é nem que eu conheço, né? não, Simplesmente gente, para fazer o eu fico mal. assim, indignada. Como que alguém, ela tira o seu tempo
para te passar para descobrir o teu telefone, o teu contato, para te ofender. Isso. Eu Muito. falei assim: "Meu, mas como que a pessoa pode se dar esse trabalho para poder ofender?" Sinal que ela tá com muitos problemas, né. Ela Não, o tá com grande muitos problema é a problema, pessoa. e aí ela quer, de qualquer forma, atingir alguém. Então deixa eu atingir ele, só que por trás disso, se a pessoa se analisar, por trás disso ela tá com um grande problema, ela tá querendo ser você, para te atingir, é porque você tá incomodando ela de alguma forma. Mas assim, não é algo assim que eu não consigo entender. Mas voltando, eu queria perguntar para você. Dentro da tua cobertura, Uhum. você comentou comigo sobre um amigo teu, é um jogador, que aconteceu algo muito triste ali em campo. Quero que você me conte essa experiência. As pessoas do ABC, né, as pessoas apaixonadas por futebol no Brasil inteiro vão lembrar bem disso. E muito mais do ABC, aqui de São Caetano. Eu tinha uma amizade muito grande com o Serginho, que foi um jogador do São Caetano, super famoso, importante na ascensão do clube ali nos anos 2000. E aí, em 2004, outubro de 2004, não lembro se acho que foi dia 27 de outubro de 2004, um jogo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O Serginho tem uma parada cardíaca dentro do campo. E a gente era amigo fora do campo, eu convivia, acompanhava o clube, tinha uma amizade grande, eu ia casar no outro ano, a gente, né, tinha convidado ele para ser padrinho, a gente tinha uma. O grupo era muito legal. Hum. E aí eu estava envolvido ali, era repórter de campo da Rádio Tupi na época. E, cara, ele cai ali atrás do gol que eu tava. E foi bem assim, forte. Só que jogador toda hora cai no gramado, às vezes para Aham, ganhar um sim. tempinho, ou às vezes tá sentindo alguma coisa. Na verdade, ali você não dá uma. No momento ali, aquela importância. Aham. Mas aí todo mundo começou a gritar, os jogadores começaram a mostrar, né, desespero, os jogadores do São Paulo também, aí entra ambulância, e aí reanimação, e aí eu comecei a ver que a coisa estava muito séria. Eu chamo a amiga minha, Bárbara, que era a outra repórter que estava acompanhando comigo do outro lado, e chamo a direção da rádio, falei, olha, eu não tenho condição, eu preciso sair. Porque eu fui falando, olha, tá, Serginho, não sei o quê, não sei o quê. Só que eu comecei, e, poxa, era 2004, eu também estava começando, né? Hoje Aham. talvez estaria um pouco mais pronto para aguentar isso. E foi muito difícil, assim, eu vivi isso, e aí a gente sai do Morumbi, vai para o hospital, aquela loucura, todo mundo indo para o hospital, ele ainda, né, alguns dizem que ele saiu sem vida já do hospital, outros que ele faleceu no hospital, No ele saiu sem campo. vida do campo, e foi muito difícil, assim, aí eu vou pro hospital, ainda na entrada aconteceu um fato curioso, porque alguns jornalistas que a gente se conhecia, e eles falaram, não, não pode entrar imprensa, e eu não estava Aham. entrando ali como imprensa, né, estava entrando como um amigo, e aí lá no corredor ainda as pessoas me ligando, ó, entra ao vivo comigo, não sei o quê, o próprio diretor da Tupi entrou, eu falei, gente, vocês Aham. não estão entendendo, eu não tô mais trabalhando. E foi muito ruim, assim, aí depois a confirmação, uma tristeza grande, o Serginho, anos depois eu conheci o filho dele, o Paulo, e fiquei muito feliz, né, de poder contar um pouco Aham. do carinho que eu tenho, consegui dar um presente importante que o clube tinha, uma chuteira dele, e aí eu pude dar para o filho, é, e a gente, lógico, essas coisas que acontecem com a gente no jornalismo, acho que a gente não pode perder a nossa essência. É lógico que o jornalista ele tem que ter uma postura diante das adversidades. Eu já tive evento de cobrir, ah, sabe, assaltos, quando você vê você está envolvido num lugar e aí você está entrando no ar, Hã. tragédias, ah, sabe, velórios aí de pessoas, de personalidades que você tem que acompanhar, mas eu tento fazer isso de uma forma muito humana, sabe? Aham. Respeitando família, respeitando o público. E com o Serginho foi super difícil para mim, mas, sabe, ficou uma lembrança de um grande cara, de um grande pai, né? O Paulinho ainda era muito pequeno quando ele faleceu, mas foi um menino que cresceu com a mãe, com os princípios que o Aham. pai evangélico, religioso, e isso passou para o filho. Que bom que é uma pessoa muito boa. Fez jornalismo também, ele. Aham. E eu sou muito, sabe, tento viver essas histórias. Então eu já cheguei a
alguns falam até que isso pode ser meio antiético, mas eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu já cheguei a não dar algumas notícias por respeito às pessoas, a famílias, a minha ética profissional, que eu acho Aham. que tem que estar acima da loucura dos likes, da loucura dos seguidores. Eu acho que não vale a pena. Então eu tenho muito essa coisa de. Você não passa por cima do seu ser, Não, né, não. porque quando você passa por cima do seu ser, você perde a tua essência. Você Sim. perdeu a tua essência, você não é nada, Aí né. você vira um escravo, né, de uma ferramenta Exatamente. porque cada um a gente, de uma maneira prática, né, todo mundo tem um CPF e esse CPF você tem que respeitar. Você tem que, Exato. sabe, a sua família, seus princípios, seus valores, esses serão eternos. Agora, a empresa tal, você tem que fazer tudo pela empresa que você trabalha? Tem, mas o tudo tem que ter um limite. Tem que ter um limite. E isso as pessoas às vezes acabam achando que não há limite. Eu, pelo menos, não penso assim. Talvez por isso criei minha independência profissional muito cedo, porque saí de alguns veículos grandes que eu trabalhava para poder falar, não, eu quero falar, Aham. mas eu quero ser o meu controlador. E, graças a Deus, eu tenho tido uma luz muito grande para poder seguir e fazer E isso. dentro da área do jornalismo, o que você diria para quem quer ser jornalista hoje? Levando em conta todo esse. Você tem uma prostituição muito grande dentro da área, você tem uma questão que foi levantada, se jornalista precisava fazer faculdade ou não, porque muitos estavam entrando na área do jornalismo sem ter formação nenhuma. Levantou-se muitas questões Hoje não aí. O precisa que nem que de você. diploma mais, né? Então, o que que você diz aí para quem quer entrar na carreira de jornalismo? Olha, as leis, né? As leis, elas são. Você tem que respeitar, né? Gostando ou não, você tem que Sim. respeitar. Hoje, para se considerar um jornalista, você pode necessariamente nem precisa ter um curso. Eu sou muito grato se eu puder falar para quem sonha em ser jornalista, faça a faculdade, porque a faculdade, principalmente os 2 primeiros anos, onde para muitos é a fase mais chata, onde você pega essência, onde você pega teoria da comunicação, sociologia, ah, preparação, planejamento. Isso, eu acho que essa base formou uma raiz tão sólida que vai sendo o Aham. que eu estou fazendo há muitos anos. Agora, o mercado se abriu demais, né? Hoje em dia, acho que todo mundo pode ser um comunicador, que é uma diferença Sim, entre um jornalista e um comunicador. Porque se você tem um celular, você tem um canal na mão. isso é verdade. Se sua rede social tem só sua família que te acompanha ou tem milhões de pessoas, você tem um canal. Antigamente, você tinha poucos canais, né? Você tinha, sei lá, 4, 5 jornais impresso, você tinha umas 5, 6 rádios e 5, 6 canais de televisão. Hoje você Exato. tem. Hoje eu Isso passou para falo. bilhões, né, Cara, você está falando agora. para muita gente. E Exato. tem muita gente que é super comunicador e tá só na internet. O cara tem o Aham. Instagram dele, ele tem o YouTube dele, aí tem o outro que está trabalhando na grande emissora. Eu lembro quando eu comecei na faculdade, se falava o seguinte, que o sonho do jornalista era apresentar o Jornal Nacional. E era aquela coisa, todo mundo queria ser o Jornal Nacional. E eu era meio já ovelhinha, assim, porque eu falava que eu queria ser correspondente internacional e não de televisão. Hoje eu Aham. faço televisão, mas eu nunca sonhei em televisão. Eu sempre gostei muito do rádio, sempre fui muito apaixonado por rádio. E a escrita, que é algo que, por eu ser apaixonado por leitura, eu queria muito na escrita. E mas hoje você tem que se adaptar. Então, o que eu posso orientar para as pessoas é sempre há uma concorrência, mas há também na medicina, há Sim, na na verdade, advocacia, todo em o tudo. mercado, exato. Então, para se você se tornar o melhor, tente ser o melhor ou o melhor possível dentro daquilo que você acredita. Buscar conhecimento, buscar leitura, buscar conhecimento de mercado, saber hoje, você tem que dialogar com as novas tecnologias, não tem jeito. Eu sou um resistente, por exemplo, eu tenho um filho de 18 anos, me falou, não, você tem que entrar no TikTok. Eu não entrei no TikTok, eu não Aham. tenho TikTok. Outro dia até falaram, olha, eu vi você no TikTok. Eu falei, não, você não viu, não era eu, era parecido, porque eu não estou no TikTok. Mas é uma coisa que eu sei que eu vou ter que entrar, assim, mas
a gente tem que se adaptar. Então, acho que, acima de tudo, respeito ao próximo. Você vai conquistar seguidores, vai se tornar famoso se você fizer isso. Cara, vai, mas você não vai ter uma super matéria, um super furo, uma super tragédia para você acompanhar todos os dias. Então, se você tiver conteúdo, a sua evolução vai ser muito mais sólida. É verdade. Você sabe que você fez um comentário aí, super tragédia, né? Eu vi um jornalista fazendo um comentário uma vez e ele disse o seguinte, que quando ele se pegou, teve um acidente, parece que na Rio Santos, uma coisa assim, e a hora que ele chegou, ele olhou ali e falou assim: ah, nem vai dar matéria nenhuma. E aí ele seguiu o caminho dele lá, o pessoal veio o SAMU, atendeu ali e tal. Mas aquilo tocou tanto ele depois que ele falou assim: cara, eu vivo de tragédia. Ele se É, sentiu um urubu, na verdade, assim, na essência do ser humano. Ele falou: eu sou um carniceiro, eu preciso da carniça, né? Então foi muito pesado aquilo, aí ele mudou 100% a forma dele ver. eu tenho uma coisa com E adverso, assim, que eu amo ser jornalista, amo demais. Mas é impressionante quando acontece e eu estou envolvido nesses episódios, é, eu acho que apago a coisa do jornalismo, porque eu penso tanto em ajudar a pessoa, eu não consigo. Por exemplo, eu vejo pessoas fazendo live em tragédia. Live, ó, tô aqui na rodovia Anchieta e teve um acidente aqui, e não sei o que. Cara, eu sou daquele que para o carro e tento ajudar e tento. não, você Eu falando esqueço de isso, ser jornalista. eu assim, eu fiquei abalada e a gente tem que pensar na gente mesmo, como que nós, qual seria a minha reação se eu estivesse ali? Então, o jornalista que estava, se não me engano, bom, o jornalista que estava relatando o acontecido, ele estava chocado. Ele falando assim, onde nós estamos? Por quê? Um ex-namorado, ex-marido, tinha ido e tocado fogo Nossa. na companheira ali no metrô, horário de pico ali, e ninguém fez nada. E aí o que ele ficou chocado, que ele pediu para que todos parassem para pensar, porque a pessoa estava filmando. Ele falou: olha, a pessoa está pegando fogo. E ali ficou alguns segundos, né? Até vinha alguém ali, mas. eh, E me chocou muito, porque hoje a sociedade está muito fria. É tanta tragédia que acontece. Vou falar do nosso O país, povo quer né? mais o like do que ajudar o próximo, né? Você entendeu? A pessoa tá ali, tá queimando viva, É. né? E você ali filmando como se fosse uma fogueira de São João ali, Sim. né? Agora, Luciano, para encerrar, eu queria encerrar com umas perguntinhas. Boa. Pode ser? Manda. Família. Eu sou apaixonado. Eu sou um cara muito família. Eu abri mão de algumas experiências profissionais e algumas empresas por conta da minha família. Eu queria ver meu filho crescer e não me arrependo em nada. Foi a melhor escolha que eu fiz. Eu sou muito apegado, sou muito feliz de poder ter constituído uma família. Eu vim de uma família muito humilde. Minha mãe se separou do meu pai muito cedo. Vivi só com a minha mãe, com dificuldade, e hoje poder ter esposo, ter filho. Sou apegado às minhas tias. Eu amo muito assim a essência da família, dos verdadeiros amigos. Eu acho que esse é o sentido da vida. Acho que é isso que a gente. Essa é a grande herança que a gente deixa. Vida. A vida é um presente que Deus dá pra gente nessa passagem na Terra, que a gente vai conduzir com sabedoria para poder, após, né, o término dessa fase, para a eternidade e aí conduzir isso da melhor maneira possível. Eu vivo intensamente a vida, eu vivo acreditando que todos os dias são importantes. Eu não gosto daquela expressão todo dia pode ser o último. Eu gosto de dizer todos os dias são importantes. O meio é muito legal. A pessoa fala, eu não vejo a hora de chegar as minhas férias, não vejo a hora de chegar o final de semana.
Não, eu curto a segunda-feira, eu curto a terça, eu curto a quarta, e eu acho que tem que ser assim. Fé. É meu maior combustível, assim, é o que me faz ficar de pé. Eu não abro mão de momentos de oração, de momentos de agradecimento. Eu me cobro, eu converso demais. Às vezes é engraçado no carro sozinho, conversando. Eu acho que alguém. Ainda bem que agora tem essa coisa do Viva Voz para o pessoal achar que a gente não Aham. é tão maluco, mas eu gosto muito de falar e de estar próximo de Deus e de pedir orientação, e de pedir caminho, e de muito mais do que pedir é agradecer, 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 porque a pessoa sem fé, eu acho que é uma pessoa que tem muito mais dificuldade na vida, em tudo, porque é o abstrato, é aquilo que para muitos não existe, mas eu acho muito real. A minha fé é muito real, é quase que sólida. Eu tive recentemente em Fátima e eu estava até comentando isso com um amigo assim. É impressionante como a gente sente uma coisa quase física e eu me entrego muito a isso. Assim, eu acho que não dá para você abrir mão, não dá e respeito até porque não Sim. questiono as pessoas, cada um Aham. dentro da sua área, mas eu vivo intensamente. Eu acho que isso é o que me mantém vivo. Às vezes até mais do que a própria família, porque eu acho que se eu não tivesse a fé, talvez eu não teria uma família tão Aham. maravilhosa como eu tenho. Recado pra galera. Ah, gente, só, né, seguir a nossa passagem, seguir fazendo o seu melhor dentro da sua área, dentro do que você acredita. E, poxa, não tenta tirar nada, não tenta fazer mal para o próximo, porque você pode ter até uma compensação momentânea, mas você vai ser o grande prejudicado. Então, viva, seja feliz, seja verdadeiro com você e tente fazer o melhor para o próximo. Cada vez que você ajuda um, não espere dele a volta. Deus vai te dar muita gente para te ajudar e isso é matemático. Pode ter certeza disso. Você não vai precisar processar ninguém, porque essa volta ela vem muito certa. Valeu, obrigada, Luciano. Obrigado, Obrigada. Márcia. Valeu.